Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Leitura da vida de São José, revelada à abadesa Maria Cecília Bage. As atitudes de José antes do nascimento de Jesus. Tendo José executado para com Maria todos aqueles atos necessários e convenientes para a situação, e tendo feito o mesmo para com o Verbo divino feito homem, e tendo também tido com ela inúmeras e variadas conversas sobre o fato da encarnação, passaram a decidir sobre como deveriam eles comportar-se entre si e optar pela manutenção do comportamento e da vida que mantinham até aquele momento. Ela concordou com que ele adorasse ao Verbo divino, que ela encerrava em si, quando ele assim o desejasse. Ficou muito satisfeita com isso, pois sabia ser essa vontade divina. O santo, por seu lado, também se mostrou muito alegre e rendeu suas graças ao Senhor e a ela, e ao trabalho com seu pensamento fixo em Deus, e no Deus feito homem, ao qual amava de todo seu coração. Entretanto, não conseguia manter-se distante por muito tempo, e frequentemente voltava a casa para rever a Divina Mãe, e se ajoelhava diante dela e o adorava com um coração pleno de amor. Realizados esses atos, voltava para o trabalho em silêncio, sabendo que Maria permanecia em êxtase e não desejando perturbá-la. Por isso, deixava-a sem vê-la em muitas ocasiões. Em outras, em que ela se encontrava atarefada com afazeres domésticos, mantinham apenas breves colóquios e louvores a Deus. Tais visitas causavam muito efeito sobre José, e ele, em muitas dessas oportunidades, podia ver de forma velada o Verbo divino no ventre de Maria. E ele então o adorava e se oferecia todo, ocasiões em que o divino menino o olhava com amor e afeição. Retornando ao seu estado normal, contava tudo isso para Maria e se mostrava com profunda elevação de espírito, dizendo: "Ó minha querida esposa, que lindo, gracioso e querido é o nosso Deus homem. Tenho como certo de que já em razão de sua grande beleza nos fará desfrutar de imensa alegria e que acabará por chamar para si todas as pessoas do mundo, e que isso será para elas uma grande ventura. Quem, na verdade, poderá resistir ao seu amor? Quem poderá evitar de adorá-lo, sendo tão grande a sua beleza que toma os corações de todos somente em imaginá-la? Como é bom poder desfrutar desta beleza e poder vir conviver com ele, e saber disso em segredo. Que grande felicidade a nossa! Que afortunados somos, pois vamos poder viver intimamente com ele. Tenho para mim que isso já bastaria para provocar inveja até mesmo para os anjos do céu. Abençoados e afortunados somos." Assim dizendo, ele chorava copiosamente, enquanto Maria se aplicava em compor novos cânticos de louvor, cantando-os para José com grande doçura em sua voz. E ele, outra vez em êxtase, admirava não somente a beleza daquelas melodias, mas também os versos compostos por ela. Retornando ao normal, agradecia profundamente ao Senhor por todas aquelas graças concedidas à sua esposa e transmitidas a ele por ela. Todas as vezes, quando se dirigia ao trabalho ou quando deixava a casa para providenciar elementos de manutenção, José se inclinava respeitosamente
frente ao Verbo divino e solicitava sua ajuda e bênção, que lhe eram concedidos de pronto e profusamente. Ele teria desejado pedir as bênçãos também para Maria, mas sendo ela tão humilde e não desejando que a servisse de forma alguma, não o fazia em sua presença para não constrangê-la. Permanecia somente nas intenções e com isso se sentia profundamente feliz. O santo tinha seu coração muito oprimido por sua grande pobreza e por não poder fazer por sua esposa tudo o que desejaria, não somente no sentido de servi-la, mas também em termos de que não tinha condições de providenciar todos os alimentos adequados à sua delicadeza e fragilidade. E dizia constantemente: "Ah, minha querida Maria, quanta pena sofre o meu coração em não poder comprar tudo o que sei ser necessário para a tua correta alimentação, pois minha pobreza só permite aquisições inadequadas, além de insuficientes. Por isso, nosso querido menino Jesus, Senhor de todas as criaturas, somente poderá receber de ti a alimentação proveniente de tão parcas coisas." Maria se mostrava sorridente e o animava para que não se preocupasse com isso, uma vez que essa era a vontade do Senhor e também de seu querido filho, plenamente satisfeito e saciado. Não fosse assim, ele daria a José condições e possibilidades de agir diferentemente. Afirmações essas que muito acalmavam seu preocupado marido. Em muitas oportunidades, conversavam sobre o tipo de vida que teria o Redentor e do quanto ele deveria sofrer por ter que conviver com eles em tão extrema situação de pobreza. E eles então choravam em razão daquela grande penúria a que o Senhor do Universo estaria submetido. Às vezes ela recitava algumas passagens da Sagrada Escritura e dos Salmos de Davi, nas quais estão descritos os sofrimentos todos pelos quais o Redentor deveria passar para que pudesse salvar a humanidade. Conversando também sobre sua dolorosa paixão, tudo era dito com grande cautela, a fim de que José não se abalasse demasiadamente, pois ele, ao ouvir tais passagens, era tomado de grande dor, chorando copiosamente. Por esse motivo, ela conversava com ele a respeito, sabedora que era essa a vontade de Deus e também que ele desejasse submeter seu marido a muitas amarguras. E não somente às alegrias, através das quais ele viesse a crescer em seus méritos. E isso realmente acontecia, pois, entre as graças todas concedidas, o Senhor adicionava as tristezas vindas do conhecimento dos sofrimentos todos do Messias, ainda não nascido, dos quais José compartilhava sem mesmo estar presente. Por toda a sua vida, ele participou dessas agonias e muito se compadeceu por elas. Em muitas ocasiões, durante tais conversas, o santo se tornava subitamente iluminado pelo Senhor e podia conhecer com toda clareza o quanto o Verbo divino se afligia com as ofensas que as pessoas faziam ao seu divino Pai. José relatava a Maria esse fato e oferecia ao Pai suas lágrimas candentes, a fim de aplacar seus ressentimentos com a humanidade, suplicando para que todos os pecadores se convertessem. Nessas condições, o santo dizia para Deus: "Ah, meu Deus, é ruim e triste observar que as pessoas vos façam tantas e tão grandes ofensas, a vós que sois tão misericordioso para com elas, pois lhes concedeis a graça de enviar vosso unigênito ao mundo, sob forma humana para salvar a humanidade. Como pode tão grande amor ser retribuído com tanta ingratidão? É porque elas não estão ainda cientes desse grande favorecimento. Por isso, eu que conheço a verdade, devo desdobrar-me em amor,
corresponder a tão sublime graça e suprir a falta dos demais. Embora miserável e indigno, estou pronto para, em nome de todos, vos amar ardorosamente, vos agradecer e vos louvar. Dai força e virtude a este humilde e indigno servo, para que assim possa agir com correspondência e dignidade. Deus sentia grande alegria por essas afirmações afetuosas de José, e disso lhe dava inequívocos sinais, pois enchia seu espírito de graças e consolações, e também de amor o seu coração. E o santo passava dias inteiros em profundas concentrações, com fisionomia acesa e inflamada, deixando as pessoas em dúvida se era ou não criatura deste mundo. Passava dias e dias sem qualquer alimentação que não fosse a plenitude daquela alegria que Deus introduzia em sua alma. Mantinha seus pensamentos completamente afastados das coisas materiais e terrenas, com seu coração sempre voltado para Deus, objeto único de seu amor. Tal comportamento se desenvolveu ainda mais após a revelação dos mistérios da encarnação, a partir da qual sua mente estava incapacitada de quaisquer outros pensamentos, permanecendo concentrada no Deus homem, com quem conversava continuamente em seu interior, e praticava continuamente atos de gratidão, amor, devoção e veneração, sendo mesmo necessário reproduzir toda a sua vida para enumerar todos eles. As próprias palavras que proferia eram sempre endereçadas àquele seu tão amado objeto de amor. Ocorria mesmo que pessoas que o procuravam para encomenda de trabalhos acabavam por ouvir dele: louvemos sempre nosso Deus, ó quanto admiráveis e maravilhosas são as suas obras, e como é infinito o seu amor. Algumas dessas pessoas tementes a Deus que já eram, aproveitavam e se fortaleciam com suas palavras. Outras, imersas em culpas e pecados, faziam pouco delas e trocavam brincadeiras e alusões jocosas a seu respeito. E não faltavam também as que o caluniassem e o tomassem por alcoólatra, à semelhança do que haviam dito os judeus sobre os apóstolos, quando tomados pelo Espírito Santo e inebriados por seu amor a Deus. O santo jamais se queixava, tolerava tudo isso com alegria e jamais deixou de externar-se sobre a infinita bondade de Deus e sua extrema condescendência para com as pessoas. Oferecia a ele como sacrifício todas as desonras e menosprezos de que era alvo, e ainda suplicava pelo perdão de todos os que o ofendiam. José progredia também em orações e súplicas que fazia pelas pessoas mais próximas e muito em especial por aqueles que estavam agonizantes. Sabedor que alguma pessoa se encontrasse nessa situação, ele se ajoelhava na frente do menino Jesus até sentir que a graça da melhora do estado da pessoa lhe havia sido concedida, ou então seu descanso eterno. E fazia também o mesmo por aqueles que sabia se encontrarem em estado de pecado. Derramava lágrimas por eles frente ao Redentor e rezava até achar ter sido conseguida sua conversão. A essas suas súplicas todas se juntavam as de Maria, muito agradáveis ao Senhor e muito bem recebidas por ele. Maria era continuamente orientada pela divina sabedoria que portava em seu ventre, sendo que o mesmo acontecia com José através de iluminações que tinha ao manter-se continuamente ao lado dela. Embora Maria, durante aquele tempo, falasse raramente, permanecia em silêncio na maioria das vezes, absorvida em seu trato com o Verbo encarnado. O santo, mesmo assim, recebia as necessárias orientações por seu intermédio, embora as palavras ouvidas dela fossem sempre cheias de mistérios, ocasionadas que eram pela sabedoria divina.
motivo pelo qual José permanecia atento a quaisquer palavras suas, que mantinha no íntimo de seu coração e sobre as quais meditava muito, por serem orientadas de extraordinária importância. Por serem orientações de extraordinária importância. Tão grande era o seu desejo em comportar-se conforme essas instruções e de agradar ao Deus menino, que não podia evitar perguntas a Maria, muito frequentes, aliás, tendentes a saber como deveria agir para agradar. Ela, porém, se sentia muito embaraçada e constrangida, pois nem sempre podia dar-lhe as respostas verdadeiras. O santo lhe pedia então que não se constrangesse, pois os questionamentos eram feitos para agradar ao unigênito, cujos desejos eram do conhecimento dela. Maria o confortava, dizendo com humildade, graça e cortesia, que ele apenas deveria permanecer exercitando suas virtudes. Ao Verbo Divino é muito agradável que as pessoas lhe cedam seus corações. E faz já muito tempo que nós, favorecidos com o uso da razão, fizemos tal doação. Devemos agora somente confirmá-la continuamente e desejar que todas as pessoas façam o mesmo, fazendo tudo o que estiver ao nosso alcance para que isso se concretize. José apreciava imensamente essas palavras, chorava de alegria e lhe agradecia, suplicando também a Deus e ao Verbo Divino para que mantivessem sempre sua esposa como objeto de suas dádivas e graças. Algumas vezes, com tão grande amor aceso em seu coração, chegava mesmo a compor alguma pequena poesia em louvor ao Deus menino, fato que muito agradava a Maria, que então recitava os versos em nome de José, para o unigênito em seu ventre. E assim José se alegrava muito e entrava em êxtase, no qual o próprio Verbo Divino lhe comunicava sua alegria em razão daqueles versos compostos em sua homenagem. Sendo extrema a sua pobreza, a tal ponto que às vezes nem mesmo de alimentos eles dispunham, José tinha muito medo de que Maria passasse fome naquele estado. E então orava a Deus para que ele se dignasse a prover tudo que ela eventualmente necessitasse nesse aspecto, dizendo: Senhor, não falo por mim mesmo, pois sei que de nada sou merecedor, mas sim por minha esposa. Ajudai-me a poder supri-la com todo o alimento de que venha precisar. De fato, não tardavam as providências divinas nesse sentido, seja através de pessoas, seja de anjos, e eles acabavam por ter pão, frutas e outros alimentos em sua mesa, tudo segundo as necessidades de Maria. E o santo se mostrava muito agradecido a Deus e reconhecia toda a sua condescendência para com ele, e rendia suas graças ao Altíssimo pela ajuda recebida. Entretanto, essa sua extrema pobreza representava um sofrimento contínuo para ele, não pessoalmente, pois até apreciava esse estado de coisas, mas pelo quanto desagradável era em termos dos méritos e direitos de sua esposa. Todavia, ela sempre o animava e afirmava que a virtude e a pobreza era de fato muito apreciada por Deus e pelo Verbo Divino, que a abraçava voluntariamente e desejava nascer e viver pobremente, como poderia ser visto no transcurso de sua vida futura. E dizia ainda mais: podes estar certo de que, fosse seu desejo viver entre riquezas, não teria jamais me escolhido por mãe, pobre que sou, mas sim alguma outra nobre e rica. Devemos louvá-lo, pois, sendo dono de todas as riquezas e infinito em sua grandeza, dignou-se a abraçar a pobreza voluntariamente, para poder assim ensiná-la a todos. Por tal motivo, nos coube essa grande felicidade e imensa sorte. Não fossemos pobres como somos, se não fôssemos pobres como somos,
talvez não tivéssemos a fortuna desses desfrutes. José admirava tanta sabedoria e ficava confortado com as palavras de Maria. Passando então a render graças pela sua pobreza, meditava continuamente sobre o que ela lhe havia dito e se admirava cada vez mais pelo fato de o menino Jesus haver escolhido viver entre pobres, dizendo para si mesmo: "Ah, quantas vezes talvez eu tenha que ver o Deus menino vivendo entre tanta pobreza, passando até fome e sede. E quanto meu coração irá sofrer por isso. Mas sendo essa sua vontade, devo conformar-me e desejar ardentemente o mesmo para mim." Oh, que raro exemplo esse, que as pessoas dificilmente poderão entender. Mas com certeza virá o tempo em que entenderão e passarão a imitar meu amado Senhor. O santo desejava ardentemente que todas as pessoas viessem a conhecer os grandes benefícios que significava para elas a encarnação do Verbo Divino, a fim de que todas se mostrassem gratas a Deus, e ele suplicava por tal graça, repetindo continuamente: "Ó Verbo encarnado, hoje que vos apreceis em vir ao mundo, para que todos possam então louvar-vos e exaltar vossa infinita misericórdia, e possam corresponder ao vosso amor." Assim se externava o santo, por não estar ciente de que todos os maus tratamentos que ele iria receber quando estivesse presente, e de como as pessoas corresponderiam às suas graças com ofensas e ingratidão. Maria, entretanto, já conhecedora de todos esses fatos, sempre lhe dizia que ele seria objeto de muitos maus tratos quando aqui estivesse. Afirmação essa que provocava profundo sentimento de dor em seu marido, levando-o a exclamar: "Ó meu Deus, será mesmo possível que vos venham tratar mal e que não mostrem reconhecimento por tão grande favorecimento? Meu coração não poderá tolerar tanto sofrimento de vossa parte. Todavia, assim afirma vossa Santa e Divina Mãe, e convém que me prepare para enfrentar todas essas grandes atribulações. Dai, pois, Senhor, forças a este vosso servo, para que aguente tão grande injustiça, e tão descabido atentado à vossa bondade e ao vosso infinito amor." Mesmo assim, a partir das afirmações de Maria, começava ele já a amargar sua imensa alegria em estar presente, frente ao Deus homem, e até mesmo seu habitual contentamento em conversar com sua esposa. Em meio a todas as satisfações que tinha, era também possuído de grande sentimento e dor, reflexo de tudo aquilo que o Redentor deveria sofrer e suportar em sua vida terrestre. E dizia então para Maria: "Deus me dá um mar de alegria em razão das graças que me concede, e por ter se dignado a estar conosco e a nascer de ti, minha querida e amada Maria. Mas ao mesmo tempo ele também provoca imensas amarguras quando me faz ver através de ti tudo o que deverá sofrer e suportar em sua vida no mundo. Será mesmo que não venha a ser amado por todos e que o mundo não terá desejos de conhecê-lo, ó Verbo encarnado? Então não sereis conhecido e reconhecido por todas as pessoas, mas sim sereis gratificado com ingratidões, ó meu Deus, ó meu Deus." E chorava amargamente, até que Maria lhe dizia a título de consolo: "Anima-te, José. Devemos agradecer a divina bondade que nos concedeu a graça imensa de podermos conhecê-lo e termos ocasião de lhe agradecer por isso. Alegremos-nos por sermos objeto de tanta alegria e felicidade." E José, enxugando suas lágrimas, respondia: "Sim, minha querida Maria, isso é verdade. Louva-o tu e agradece em meu nome, pois tu sabes fazê-lo melhor que eu. E eu te acompanharei em tuas louvações e agradecimentos em termos de sua infinita bondade." Maria compunha então novos cânticos de louvor e de agradecimentos,
e os cantava docemente, no que José acompanhava e muito se alegrava. O Verbo Divino se mostrava muito satisfeito com tais demonstrações de Maria e José. Ele lhes dava disso testemunho bem claros, enchendo seus corações de felicidade. José, com o pensamento sempre fixo no Deus menino que habitava em Maria, sentia-se tomado de grande sentimento de reverência, mesclado de inquietação e até mesmo de temor. Não ousava levantar seus olhos em sua direção, assoberbado com tanta majestade em seu porte. Ao mesmo tempo, sentia também muito amor por ela e um grande desejo em admirá-la e olhar para ela, em razão do fruto que levava em seu ventre. Sentia-se também cheio de confiança e de fé, e se colocava em secretos colóquios com o Verbo Divino, contando-lhe seus ardentes desejos em poder vê-lo logo trazido à luz, dizendo: ó Deus menino, quando terei a felicidade de poder ver-vos com os meus olhos e poder ter-vos em meus braços, com certeza meu espírito deixará esta prisão do meu corpo. Tal será a alegria que terei na ocasião. Por isso, eu vos peço a nova graça de conservar minha vida até lá, para que eu possa desfrutar dos vossos abraços. Ao Verbo encarnado, terei eu mesmo a felicidade de poder ver-vos, apertar-vos em meus braços e vos alimentar com meu trabalho. É chegado o tempo do cumprimento de vossa promessa, e pelo qual tanto clamo, quando estarei totalmente a vosso serviço. Oh, que tempo tão feliz será, que grande dádiva me é concedida a mim, humilde e indigno servo. Quem imaginaria que Deus me elevasse a tão digno posto, acima dos demais homens? Quantos patriarcas e profetas suplicaram também por vossa vinda ao mundo, e não vos puderam ver. E eu, mísero servo que sou, não apenas vos verei, mas também irei conviver convosco. Vos alimentarei e poderei apertar-vos em meus braços. Oh, que ventura será essa! Assim dizendo, o santo passava para aquele seu característico êxtase e se inflamava todo em amores. E nessas condições, seu espírito podia tratar diretamente com Deus homem, dele recebendo em contrapartida também seu amor e suas delicadezas, fazendo com que ele se sentisse como no paraíso com sua presença. José podia lembrar-se das palavras de sua mãe Raquel, ditas durante sua infância: filho, bendito sejas. E o santo dizia a respeito: tinha razão minha mãe, quando afirmava que eu seria abençoado pelo Senhor. Muito sábia e temerosa a Deus que era, sabia da grande felicidade que ele me destinara, e estava certa quando me orientava para que rezasse pela vinda do Messias, pois sabia que Deus atenderia as minhas preces. Estivesse ela presente, quanto se alegraria por mim. Assim José tinha em mente aquelas palavras de sua mãe, não compreendendo, todavia, ter sido ela feita coparticipante daquela graça que ele recebera de Deus. E admirava as virtudes de Raquel, sua sabedoria e prudência em não lhe haver dito tudo sobre o fato, mas de ter apenas nele desenvolvido aquela ânsia e esperança em termos de vinda do Messias, e de ter somente feito com que ele clamasse por essa vinda. E o santo contava tudo isso para Maria, dizendo: tivesse minha mãe tido a sorte de poder viver presentemente e de poder conhecer-te como minha esposa, seria tomada de imensa alegria. Iria servir-te convenientemente e honrar-te por teus méritos, mais do que eu faço. O Senhor, porém, teve por bem que ficássemos sós e pobres e que permaneças desconhecida de todos. Eu que tenho a felicidade de conhecer-te e desfrutar de sua companhia, não sei como agir para servir-te dignamente. Peço-te que sejas complacente comigo e que perdoes minhas faltas, e ainda mais que agradeças em meu nome a Deus, pois que pessoalmente não sei como fazê-lo. Maria recebia essas palavras com muita humildade e lhe pedia para que não a cobrisse de tantos louvores, pois embora ela os endereçasse a Deus por sua vez,
sentia-se algo embaraçada, uma vez que se tinha pela mais pequena das criaturas do Senhor. Era agora José quem se embaraçava e se constrangia em fazer elogios, pois tinha para si que nada mais tinha feito que não fosse louvar ao seu Deus e a sua esposa. Todavia, para ser-lhe agradável, calava-se e permanecia apenas em seus louvores ao Deus menino, e Maria se mostrava satisfeita e feliz com isso. Entretanto, ele não deixava de louvá-la interiormente, ou em sua ausência, mas sempre com muita cautela e prudência para que ela não ouvisse. Quando lhe perguntavam sobre seu comportamento com ele, dizia nada mais ter a desejar, que nela encontrava todas as qualidades e virtudes características de boa e leal esposa. Mantinha outras opiniões para si mesmo, pois essa era a vontade dela. Amém. Fiat.